Hola chicos, buenos días, como estão? Estamos juntos, sim, através da tecnologia estamos juntos, mas logo vamos estar juntos lá na escola, sentindo muita falta de vocês presencialmente, mas logo vamos estar juntos. Estamos aqui de volta, né, para mais uma aula de espanhol e um novo formato, e um novo ambiente, um novo local, certo? Dessa vez agora estou gravando aqui de casa para facilitar nossa comunicação, nossas atividades, certo? Não só minha, mas de outros professores também, né? Porque minha aula vai interferir também de outros professores, então vamos fazer agora em um novo formato, certo? Mas estou disponível aqui para vocês no WhatsApp no momento aí da aula que vocês estão assistindo. Qualquer dúvida, podem tirar comigo aqui, que eu vou estar ao vivo lá com vocês no WhatsApp, né? Aqui eu estou gravando, mas estou lá no WhatsApp ao vivo, qualquer coisa, estamos juntos por lá, tá certo? Então, vamos seguindo aqui, mais uma aula de espanhol para vocês. Temos aqui um exercício, né, que eu deixei para casa. Alguns alunos mandaram para mim as devolutivas, outros não mandam, né? Preciso que vocês mandem aí essas atividades que eu vou pedindo para casa, porque é uma forma também de ver a qualitativa de vocês, tá certo? Para ver como é que está o andamento, tira dúvida também para a gente ver como é que está o aprendizado, tá bom? Eu sei que é uma coisa nova, está todo mundo se adaptando, tanto nós professores, vocês alunos também. Exige um pouco mais de dedicação das duas partes, né? Da parte de vocês também exige mais dedicação também, porque vocês vão ter que assistir as aulas à distância, né? No momento que o professor não está ali perto para auxiliar, mas a gente procura, né? Graças a Deus é um momento que a gente tem a tecnologia a nosso favor nessa hora, mas logo tudo isso vai passar e a gente vai sair mais fortes dessa situação aí de quarentena que esse Covid-19 nos obrigou a estar agora, né, de uma hora para outra assim, certo? Mas estamos juntos, qualquer coisa, vamos seguindo aí nossas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês, então. Mandem para mim certas atividades que eu preciso ver como é que vocês estão fazendo, se tem alguma dúvida, quem é que está fazendo, quem não está. E vai facilitar para a qualitativa de vocês, vai servir para a qualitativa de vocês. Porque como a gente não está presencialmente, como é que eu vou dar o visto, né? Aí fica sendo dessa forma. Me chama lá no privado, manda foto e tira para mim. E mostra que você fez as atividades aí que a gente está propondo. Então, vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente iniciar nossa aula. Vou iniciar corrigindo a atividade que eu passei na última aula, certo? Que foi esta atividade daqui, da página 41, certo? O início aí do capítulo 5, página 41, onde tem essa imagem aí dessa receita, desse texto aí. Então, abram aí a página, certo? Quando vocês abrem, vou abrindo aqui também no livro, para facilitar aqui minha leitura, porque na tela fica bem pequenininho, certo? Mas vamos ver aqui, então. Equación del círculo. O que a gente necessita para fazer essa equación del círculo, como tem no título do texto? Necessitas um cordel de lana, um anillo liso, un bote de spray vacío donde se lea magia. Se lee magia. 1. Haz que pasa el cordel por el anillo, aunque en realidad el anillo está pasado encima. Pon la lana dobrada en 2, sujeta los extremos en la otra mano. 2. Rodea el anillo con el cordel de lana, como cuando pones una bola de papel al extremo de una goma elástica para arrojarlo. No dejes que vean que la lana no está introducida en el anillo. Este es el truque. No dejes que vean que la lana no está introducida en el anillo. 3. Haz que tiras una vez para liberar el anillo sin conseguirlo.
Corre el spray si sea simulando el líquido al salir. Tira de nuevo el anillo. Esta vez déjalo escapar. Si tienes labia y despacho, este truco te saldrá a la perfeição. Ou seja, é uma explicação, tipo uma receitazinha de como fazer um truque aí de magia, né? De mágica. Então, vamos ver aqui a questão 1. Evasão del círculo. Pode ser classificado como? Como é que pode se classificar esse exercício número 1, esse texto? Na letra A, um reportaje, um texto instrutivo. Letra C, uma carta personal. Letra D, um documento oficial. Letra E, um cuento. Como se pode classificar este texto? Um reportaje, um texto instrutivo, uma carta personal, um documento oficial ou um cuento? E aí? A, B, C, D ou E? Vamos ver aqui como é que a gente pode classificar esse texto. Um texto instrutivo. É um texto que traz instruções de como fazer esse truque de mágica. Então, letra B, a resposta do número 1. Certo? Número 2. Que outros textos podem ser classificados da mesma forma? Receitas culinárias podem ser classificadas dessa forma? Como um texto instrutivo? Sim. Então, marca aí. Receitas culinárias também podem sim ser classificadas dessa forma. Manuais de instruções, manuais de instrução. Aqueles quando a gente compra um equipamento, um celular, vem aquele manualzinho lá que a gente, né? Que geralmente as pessoas não leem não, mas tem algumas pessoas que costumam ler para ver como é que usa, né? Como é que vai usar aquilo dali. Sim, também vem lá, né? Com as instruções que a gente pode ver. Texto de lei, o texto de lei, um documento aí de lei. Também, né? Também. Novelas. Novelas em espanhol é romance, certo? Quando vocês veem o nome novela, não pense que é aquela novela da Globo, certo? Tipo essas novelas que não tá passando mais agora, com Amor de Mãe, que foi interrompida no meio por conta do coronavírus, né? Por conta dessa quarentena que os atores tiveram que ficar também em casa, não puderam mais gravar. E essas que estão repetindo agora como essas novelas aí que é totalmente demais, não sei o quê. Essas novelas aí, em espanhol, a gente chama de telenovela. Novela é um livro de romance, feito aqueles A Culpa é das Estrelas, A 5 Passos de Você. Esses livrinhos são chamados de novelas, em espanhol, que são romances, né? Ou filmes também, enfim. Ele diz assim, vou assistir uma novela. A gente já sabe que é um filme de romance que a pessoa vai assistir, certo? Ou vai ler. Não é se diz uma telenovela, aí sabe que a pessoa vai assistir uma novela, como a gente chama em português, né? Como essas novelas que eu citei aqui agora. Número 3. El texto de instruções para hacer que coisa? Um texto de instruções para fazer o quê? Esse texto aí. Eu já respondi isso quando expliquei as outras questões aqui. Ele ensina a ser uma magia. Ele ensina a ser uma magia. Número 3. Número 4. Elige palavras do texto que puedan auxiliar a comprovar tu resposta anterior. Ou seja, vamos escolher palavras do texto que vão auxiliar e comprovar a nossa resposta anterior, que se trata aí de um texto que ensina a fazer magias. Então, vamos ver aqui, palavras do texto que expliquem, que auxiliem a gente a identificar isso, né? Vamos ver aqui, tem 3 frases, ó, três pontos aí que a gente pode pegar para explicar, né? Que é um texto que ensina a fazer, que é um texto instrutivo, de ensinar a fazer magia. Por exemplo, ó, as que passas, faz que vai passar a lã por dentro do anel, rodeia el anillo, as que tiras, que joga, tirar é jogar,
as que tiras. Esses 3 parágrafos aí, esse ponto 1, 2 e 3 do texto, eles vão explicar e são essas partes que vão fazer que a gente identifique que é um texto ensinando a fazer magias. Não dá para colocar toda a resposta, a gente coloca só assim e coloca essas reticências que já identifica que está respondendo aí, que está se respondendo aí do texto corretamente, beleza? Número 5. Además del título, puedes dividir el texto en 3 partes. 3 partes principales. Quais são? Que partes a gente pode dividir esse texto? Vamos ver aqui, ó. Primeira parte. Materiais necessários. Primeira parte dos materiais que a gente vai usar, né? Seria como receita os ingredientes, né? Os ingredientes para fazer a magia. 2. Orientações sobre como se hace. As orientações de como se faz essa magia. E a despedida, onde tem aí buena sorte, companheiro. Seria a despedida, certo? São essas 3 partes aí que a gente pode dividir esse texto, tá? Agora vamos identificar essas imagens aí, relacionar elas com o nome correto. Número 6. Associa cada uma das palavras ou expressões do texto a la foto que ela identifica. Associa as imagens às expressões que identificam, né? Por exemplo, a primeira figura que a gente tem aí, que é uma mão. Essa mão aí, onde é que tá? Letra A, B, C, D ou E? A mão, letra E, mano. Segunda imagem, que é a lã aí, né? O novelo de lã. Vai ser letra A, o cordel de lana. Em espanhol, novelo de lã, cordel de lana. Próximo. Temos aí letra C, bote de spray. Bote de spray. O próximo, temos aqui a liga, que é a goma elástica, que seria a liga que a gente conhece como liga ou elástico. Goma elástica, borracha elástica. Próximo, goma em espanhol borracha, né? Préstame la goma, me presta borracha. E o último, letra B, anilho, que é um anel, certo? Então, tá aí respondido a atividade de casa corrigida, certo? Vamos um pouquinho grande aqui, um pouco tempo grande aqui para corrigir, mas é necessário, certo? Então, vamos lá. Número 7 seria uma resposta pessoal. Por isso que eu não pedi para fazer, porque cada um vai responder da sua maneira, né? Conoces algum truco de magia? Você conhece algum truque de magia? Aí cada um responde da forma que quiser. Era a foto dessa página que eu queria que tivesse mandado para mim. Só alguns que mandaram, né? Como Eduarda, né? Maria Eduarda Duda, que mandou para mim aí. Uma das pessoas que mandam, né? Tem Nayane também manda. Tem outros que tá mandando para mim. Agora eu preciso que o pessoal mande porque vai fazer parte da qualitativa, hein? Nas próximas atividades de casa aí eu quero ver as imagens, tá? Continuando aqui nossa aula. Vamos ver aqui, ó. Tá. Vamos observar isso aqui. Tem aqui, ó. Ahora observa el titular del sitio de turismo de Panamá. Comienza tu viaje aqui. Esse título, esse titular aí, que é a manchete de um site de turismo aí, como se fosse uma manchete de jornal, uma manchete de uma reportagem, enfim. É um título, né? Chamativo. Observe esse título aí. Ele vai passar uma ideia de um conselho, uma ordem, uma instrução, não é verdade? Isso tudo tá essa questão toda vem desse verbinho aqui, ó. Comienza, que ele está conjugado no imperativo, que é o tempo aí que ele está conjugado, que é o tempo que vai dar a ideia de quando um pedido, um conselho, uma ordem.
E que, como diz aqui esse próximo parágrafo que a gente vai ler, ele diz assim, ó. Quando hacemos pedidos, damos conselhos, instruções ou órdenes, usamos los verbos en el modo imperativo, lo que resulta en objetividad y clareza, o que vai resultar na objetividade e na clareza do nosso pedido, do nosso conselho, da nossa instrução, da nossa ordem, certo? É um tempo verbal muito usado na cultura, nos países que falam espanhol, muito usado em espanhol, mas em português, para nós, a gente não costuma usar tanto. E para os falantes do português, soa um pouco grosseiro, às vezes, quando a gente usa esse tempo verbal aí. Soa um pouquinho de forma grosseira, que é o marcador, e ele marca também a formalidade ou a informalidade, como vamos ver aqui, certo? Seguindo, bora ver aqui. Exemplo. Primeiro vamos continuar aqui nessa página. Quando em Panamá visita el ferrocarril, é muito lindo. Quando você for ao Panamá, visite el ferrocarril, que é a estrada, o canal do Panamá. É muito lindo. É um conselho de alguém que já viajou para alguém que um dia, né, quando acabar a quarentena, vai viajar lá para o Panamá. Aí a pessoa que já viajou dá esse conselho, ó. Quando você for lá, visita o ferrocarril, certo? E outra pessoa vai lá e pede, ó, e compra-me um sombreiro panamenho, um sombreiro de Panamá, que na verdade, o sombreiro de Panamá, não sei se você, não é uma curiosidade aí para vocês, o sombreiro, que é o chapéu conhecido como sombreiro de Panamá, é fabricado no Equador. Só o Panamá só leva fama, nesse caso aí. Mas seguindo aqui, ó, vamos lá. A forma. Temos aqui a forma. Verbos terminados em AR, ER e IR. Temos aqui a forma tu. Tu vai marcar a informalidade. Se eu vou dizer, habla um pouco mais despacio, eu estou pedindo para a pessoa, fala um pouco mais devagar. Eu estou marcando, estou dizendo essa frase aí de maneira informal. Já se eu disser, você habla um pouco mais despacio, eu estou falando um pouco mais formal. Não estou mostrando tanta intimidade com a pessoa, certo? Aí tem aqui, o tu marca a informalidade e os te marca a formalidade. Ó. Os verbos terminados em AR vão ter sempre essa mesma terminação. Ó. Se ele for verbo regular, vão sempre terminar dessa forma aqui que eu estou mostrando. Ó. Tu vai sempre terminar, vai ter o radical, sempre vai terminar com o A no final. Ó. Tu, toma, vós, tomar, usted, tome, nosotros, tomemos, vosotros, tomar, ustedes, tomem. Ou seja, fiquem em casa, queira-se em casa, tomem cuidado. Ou seja, estou usando um imperativo dando conselho. Fiquem em casa, tomem cuidado com o coronavírus. Aí aqui, ó. Deixa eu botar um pouco mais para cá, né? Me afastar daqui. Aqui bem cobrindo o outro verbo, que é o empezar. Empezar é começar em espanhol. Então, empieza tu, empieza vos, empiece usted. E eles vão ser sempre trocados. Ó. Se o tu terminar com A, o usted vai terminar com E. E aqui, seguindo como a gente vai ver o próximo, terminado em ER. Ó. O tu terminou com E, o usted vai terminar com A. Tu bebe, usted beba. Da mesma forma, verbos terminados com ER sempre vão ter esse mesmo finalzinho aqui, se eles forem regulares. Nessa parte aqui está dizendo justamente isso. Ó. Tu terminou com A, o usted vai terminar com E. Da mesma forma aqui, R e IR, se o tu terminar com E, o usted vai terminar com A. Certo? Verbos terminados em R, a mesma coisa. Foi regular, tem essa mesma finalização daqui, ó. A mesma, tá? E sempre vão servir para conselhos, para ordem, enfim. Vou mostrar aqui para vocês agora um exercício. Deixa eu abrir aqui o site, né? Deixa eu espelhar aqui para vocês.
Um exercício aqui na internet. E vocês podem usar esse site aí do espanhol, para realizar várias atividades com o imperativo. Todas essas aqui, ó, tudo para praticar o verbo imperativo. Vamos ver aqui, então, formas regulares, tá? Vou mostrar para vocês aqui que é a maneira de praticar e estudar em casa esse tempo verbal. Eu digo assim, sempre é um conselho, principalmente para quem quer falar, para quem quer dominar uma língua, é praticar. Esses verbos é meio chato de estudar, certo? Até para mim, certo que eu prefiro ensinar mais do que esses verbos. Eu gosto também, mas eu prefiro ensinar às vezes outras coisas é melhor, o vocabulário, outra coisa mais interessante de aprender do que conjugar verbo. Mas faz parte, né, de qualquer idioma. Português, inglês, espanhol, seja um pouquinho mais simples, mais objetivo, como é o inglês, ou um pouquinho mais rebuscado, como são as das línguas latinas. Que o português, espanhol, ao meu ver, tem conjugação de verbos um pouco mais diferente. O português, inclusive, é mais difícil do que a conjugação do inglês aí, no meu entender. Porque os verbos que vêm do latim complicam um pouquinho mais. Só que a gente pode cobrir aqui para não dar direito autoral, né? Mas deixa eu botar aqui para cima. Vamos botar aqui propaganda, né? Depois vai que tem um direito autoral aí. Pronto. No meu vídeo. Pronto, já cuidei aqui. Ainda bem que eu vi logo. Vamos ver aqui então os exercícios. Que, como eu disse, faz parte para praticar, né? Mostrei esse site aqui para vocês que vocês podem usar para fazer as atividades. Por exemplo, primeira conjugação, AR. Vamos ver aqui, ó. Tu vai ficar para em tu, para tu, parado, tu ou para tu. Se o verbo é parar, uma dica, o tu sempre vai terminar com a mesma finalização. Se o verbo terminar com AR, a primeira pessoa vai terminar com a letra A também, então vai ficar para tu, certo? Usted, então, vai ser o contrário, vai ficar pare usted. Vosotros, parad vosotros. E ustedes, parem. Certo? Mesma forma, segunda conjugação. Comer. O verbo é comer, então vai ficar come tu. Já que a terminação aí tem que ser igual, ó. Terminou com E aqui, aqui terminou com R, a primeira pessoa termina com E. Usted, coma, usted. É o contrário. Se o tu é com E, o usted vai ser com a letra A. Vosotros comer. Percebam também que vosotros sempre terminam com a letra D, certo? E coman ustedes. Vamos fazer esse último aqui rapidinho. Letra I e R vai terminar com E. Escreve tu. Escreva usted. Escribir vosotros. Escriban ustedes. E comprovar se a gente acertou. Certo? Correcto, bien hecho. Sua pontuação é 100%. Vocês podem usar essa tecnologia para fazer esse tipo de atividade. Beleza? Então, terminamos por aqui nossa aula. Então, até a próxima e aguardo vocês lá mandando as atividades para mim, tá bom? Como atividade de casa, eu vou passar para vocês lá no Classroom. Então, fiquem ligados, se inscrevam lá no Classroom que a gente vai usar agora para mandar as atividades de casa e vou disponibilizar esse slide por lá, tá certo? Tchauzinho, até a próxima. Terminando minutinhos antes aqui para vocês saírem desse link e ir lá para o link da próxima aula, beleza? Tchau, até a próxima.